B-17, chamado de Fortaleza Voadora. Um avião bombardeiro quadrimotor construído pela Boeing durante a Segunda Guerra Mundial para a Força Aérea dos Estados Unidos. Aqui podemos ver as equipes se preparando para mais uma missão durante aquela guerra. Essa era uma aeronave potente, de grande raio de ação, capaz de provocar muita destruição e com grande poder de autodefesa. Sua capacidade de retornar de missões, mesmo com sérios danos, e sua durabilidade, mesmo quando obrigado a pousos de barriga, tornaram esse avião uma lenda durante a Segunda Grande Guerra. Contato. Escreviam nomes e pintavam figuras pitorescas nas aeronaves como forma de encorajamento da sua tripulação ou, talvez, para disfarçar o medo causado por uma guerra. E partiam, rumo ao inesperado. Não sabiam se veriam novamente seus companheiros e nem suas famílias. Inveterados, estavam ali para cumprir sua missão, custe o que custar. O nome Fortaleza Voadora não foi dado a esse avião por acaso. Como dito, eles eram extremamente difíceis de serem abatidos. Porém, a tripulação sabia que muitos já tinham sido perdidos e alguns de seus companheiros tinham sido mortos ou capturados pelo inimigo. Mesmo assim, resignados, partiam para dar sua parcela de contribuição para livrar o mundo do pesadelo nazista. Utilizado primeiramente para o bombardeio de precisão estratégico diurno de alvos civis e industriais alemães, os B-17 também foram utilizados durante bombardeios noturnos durante as etapas de preparação para a invasão da Normandia, nos primeiros meses de 1944. De maneira a assegurar a superioridade aérea sobre fábricas, cidades e campos de batalha do continente europeu. Partiam sempre em grandes grupos e tinham uma missão clara e objetiva: bombardear os pontos pré-estabelecidos e retornar à base em segurança. Com um teto de voo maior que o de seus contemporâneos, os B-17 se estabeleceram como soberbas armas de guerra, lançando mais bombas que qualquer outra aeronave norte-americana da Segunda Guerra Mundial. Das mais de 1,5 milhão lançadas sobre a Alemanha, 500.000 foram feitas por estes aviões. Ao se aproximar dos alvos, a tensão era visível no rosto de cada membro da tripulação. Sabiam que logo as defesas antiaéreas inimigas iriam tentar abatê-los a todo custo. A primeira a iniciar o contra-ataque era a Força Antiaérea Terrestre. Atiravam com munição traçante e lançavam bombas que explodiam no ar no intuito de derrubar ou, ao menos, avariar alguma aeronave, fazendo com que a mesma tivesse que abandonar o campo de batalha.
inimigo também tinha caças. E, como sabemos, essas são aeronaves de ataque bem mais rápidas e mais letais que os bombardeiros quando a luta se dá nos ares. Porém, os B-17 não eram alvos assim tão fáceis de serem abatidos. Além dos 7.800 kg de bombas que cada um podia carregar, tinham também 10 tripulantes e 13 metralhadoras M2 Browning .50 distribuídas em 8 posições. Para uma época em que ainda não haviam sido inventados os mísseis, essa era uma boa forma de se defender. E eles prosseguiam, até chegar ao alvo e despejar sua fatídica e explosiva carga. Terra arrasada. Era tudo que sobrava depois que um grupo de B-17 passava por terras alemãs. Mas a luta ainda não havia acabado. Na volta, os bombardeiros e os caças travavam uma terrível batalha nos céus. As metralhadoras de ambos os lados disparavam incessantemente até que uma aeronave fosse derrubada ou ficasse sem munição. Devido à sua robustez e ótima construção, as fortalezas voadoras quase sempre conseguiam retornar para a base, mesmo bastante avariadas. Porém, como no início voavam sozinhas, essas aeronaves ficavam muito vulneráveis aos caças alemães. Com a introdução do Mustang P-51 fazendo a escolta, a taxa de baixas entre os B-17 despencaram. As defesas antiaéreas em terra atacavam novamente. O espaço aéreo do campo de batalha era extremamente perigoso. Mas, finalmente, quase todos avistavam sua base e pousavam com segurança. Muitos chegavam feridos.
e outros mortos. Para os que ficavam, restava a certeza do dever cumprido, mesmo a duras penas, mas estavam vivos. O companheiro acendia um cigarro e oferecia ao ferido como forma de boas-vindas. E mais aviões pousavam. Muitos com algumas avarias. E outros inacreditavelmente destruídos. Mas chegavam. Talvez a pintura pitoresca, aliada aos estragos, quisesse dizer a eles que haviam acabado de sair do inferno. Não podiam acreditar que um avião naquele estado tinha continuado voando e os trazido para casa. Alguns ainda conseguiam sorrir, talvez disfarçando medo e se sentindo aliviados e agradecidos por ainda estarem vivos. Os dedos em V significariam a segunda chance que a vida tinha lhes dado? Toda essa resistência e excepcional capacidade de voo, mesmo bastante avariado, foi que o B-17 ficou conhecido como a Fortaleza Voadora.